Boa noite, é uma alegria para nós ter você conosco aqui no nosso culto da Before the Throne Church. Como você sabe, nas terças-feiras o nosso culto é online. E fazemos isso para que você possa participar dessa reunião na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, de uma maneira tal que todos se sintam à vontade e se sintam bem. Mas nos finais de semana, se você mora aqui no sul da Flórida, os nossos cultos acontecem aqui, aos sábados, às 7 horas da noite e aos domingos. Temos 2 cultos, um às 5 da tarde e o segundo culto do domingo às 7 da noite. Portanto, se você mora aqui no sul da Flórida, você é o nosso convidado. Venha estar conosco, venha participar da reunião presencial. É tão diferente quando estamos juntos uns com os outros, quando podemos olhar os nossos irmãos nos olhos, quando podemos adorar a Deus juntos e cantar juntos louvores ao Senhor. Mas em algumas ocasiões isso não é possível. E graças a Deus pela tecnologia, porque nessas ocasiões, quando não é possível estarmos juntos no mesmo lugar, nós podemos estar juntos pela internet. Portanto, quero que você abra o seu coração nesse momento, prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, respire fundo e peça a Deus para preparar a você e a sua casa para receber a palavra dele na noite desse dia. E enquanto você prepara o seu coração, eu quero fazer uma oração, abençoando a você, abençoando a sua casa e abençoando a igreja do Senhor. Pai, o Senhor nos traz a esse lugar mais uma vez. Não é tanto um lugar físico, mas é o lugar onde juntos, estando nós nos mais diferentes lugares, podemos te adorar em espírito e em verdade. E assim, ó Deus, levantamos a nossa voz no nome de Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba as intenções do nosso coração. Receba também os nossos louvores, receba, ó Deus, as nossas expressões de gratidão. Reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro a quem buscamos. Não há outro que nos satisfaz senão o Senhor. Abençoa-nos nessa noite, nesse momento de culto. Oro, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito visite cada pessoa, nesse lugar onde cada pessoa está. Visita minha irmã, ó Deus. Visita o meu irmão, que a glória da Tua presença encha não apenas esse lugar onde eu estou, mas que a glória da Tua presença, que não encontra limites, encha o lugar onde cada pessoa está. Faça isso, ó Deus, e que nesse momento o nosso coração esteja conectado ao Teu coração, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que ouçamos a Tua voz, que sejamos tocados pelo Teu Espírito e transformados pelo agir do Senhor na nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus. Eu oro, ó Deus, para que nesse lugar onde há medo, não haja mais medo. Em nome de Jesus, haja alegria e paz. Que não haja mais ansiedade, em nome de Jesus. Que haja alegria e paz. Que todos agora, Deus, estejam debaixo do controle do Teu Santo Espírito. E conduza-nos, ó Pai, para que consigamos juntos prestar ao Senhor um culto que é devido ao nome do Senhor. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de entregar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Se você é membro aqui da B-Church, da Before the Throne Church, então você pode entregar o seu dízimo agora. E você pode usar os aplicativos da igreja,
o Zelle, o Cash App, o aplicativo da própria igreja, você pode usar. Mas se você não é membro da Before the Throne Church, você deve dar o dízimo na igreja onde você congrega. É lá que você deve dar o seu dízimo. Mas se você deseja fazer uma oferta, bem, a oferta você pode fazer onde o Senhor Deus colocar no seu coração que você deve ofertar. Então, se você tem no seu coração hoje fazer uma oferta para Before the Throne Church, você pode usar esses mesmos aplicativos, esses mesmos recursos. Eu tenho a certeza de que você vai experimentar bênçãos e bênçãos e bênçãos na sua vida e na sua casa. Porque quando lançamos a semente na terra, em obediência ao Senhor, nós vivemos a certeza de que o Senhor mesmo fará essa semente brotar e frutificar. E que assim seja na sua vida, nesse momento em que você lança a sua semente na terra. E nós vamos colocar também o QR Code. Você pode só chegar o seu telefone ali, que os aplicativos são abertos e aí facilita para que nesse momento você possa cultuar a Deus com os recursos que Ele mesmo tem dado a você. Então faça isso agora, enquanto adoramos ao Senhor juntos com uma canção de louvor a Deus. Tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou. Você pode se alegrar no Senhor. Ele jamais falhou.
promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar: o meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar: meu Deus não falhará. Eu quero me lembrar: meu Deus não falhará. Você se lembra daquilo que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus afirmou. Eu venci o mundo. Sabemos, sim, que porque estamos nesse mundo, nós enfrentamos dificuldades, porque esse mundo nos resiste. Da mesma maneira como esse mundo resistiu ao nosso Senhor Jesus, esse mundo vai se levantar contra nós e vai nos resistir, vai tentar nos parar, vai tentar nos impedir de avançar e de viver tudo aquilo que Deus nos pediu para vivermos. E aí você se pergunta: e quando tudo está difícil? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude? Jesus falou que eu preciso ter bom ânimo. Tudo bem, mas o que mais? O que mais eu posso fazer? O que mais eu devo fazer? Muitas pessoas, quando tudo está difícil, essas pessoas gritam bem alto. Outras brigam com alguém, encontram o primeiro transeunte na rua e descontam em cima dessa pessoa quando tudo está difícil. Outros não brigam, mas acusam um terceiro. Quando tudo está difícil, elas então tentam descarregar todo aquele peso que está sobre elas no outro, acusando o outro e dizendo: a culpa é dele. Foi exatamente isso que Adão fez no jardim do Éden. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que está acontecendo? Adão não assumiu a responsabilidade. Ele apontou o dedo para Eva e disse: foi a mulher que tu me deste. Muitas pessoas vivem até hoje a síndrome de Adão. Quando tudo está difícil, acusam outro. Outros entram em depressão, caem de cama, não querem mais se levantar, fecham a cortina, imaginam que a vida acabou, porque tudo está muito difícil. Será que essa é a atitude correta para nós que somos cristãos? Certamente que não. Além dessa palavra de Jesus, que nos chama a ter bom ânimo nesse mundo onde vivemos aflições, nós temos também o testemunho e o exemplo de Paulo. Paulo nos dá uma sugestão. Ele nos mostra como devemos agir quando tudo está difícil. E essa sugestão de Paulo está na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, os versículos 12 a 18. Filipenses 1, 12 a 18. Paulo escreve essa carta para os irmãos da cidade de Filipos com essas palavras: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a
toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Qual é a sugestão de Paulo para um tempo difícil? E o tempo para Paulo estava dificílimo. Como lemos agora, Paulo escreveu essa carta da prisão. Ele não escreveu essa carta enquanto passeava em algum lugar, enquanto viajava em outro lugar, enquanto turistava numa cidade, enquanto estava em casa preparando o seu café da manhã, enquanto conversava com alguns irmãos à mesa. Não, Paulo escreveu essa carta da prisão. Ele estava preso por causa do Evangelho. A situação estava difícil para Paulo. Mas no meio dessa situação difícil, ele deu uma sugestão. E a sugestão de Paulo foi: está difícil? Então pregue o Evangelho. Está difícil? Fale de Jesus. Está difícil? Comece a compartilhar com as pessoas sobre quem é Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre a morte de Jesus em nosso favor, sobre a ressurreição de Jesus, quando ele venceu inclusive a morte. Está difícil? Anuncie Jesus. Não fale de você mesmo, não fale dos seus problemas, não fale das suas dores, não fale das suas dificuldades, não acuse os outros, não aponte o dedo para alguém, não brigue com o terceiro. Não, pregue o Evangelho, fale de Jesus. Como? Você pode perguntar. Para quê? Para que eu vou pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, pregue o Evangelho para mostrar o seu testemunho. Paulo estava preso e Paulo mostrou aos soldados romanos que ele estava ali naquela prisão. Não porque ele havia matado alguém, não porque ele havia assaltado uma loja, não porque ele havia prejudicado uma pessoa, não porque ele havia quebrado as leis, mas ele estava ali na prisão por causa de Jesus. E logo, os soldados romanos começaram a falar uns para os outros que aquele prisioneiro chamado Paulo estava ali por causa de um homem que havia morrido e ressuscitado, cujo nome era Jesus. E rapidamente, toda a guarda do palácio, Paulo escreve aqui, ficou sabendo que ele estava preso por causa de Jesus. Toda a guarda do palácio ouviu sobre Jesus. Paulo conseguiu testemunhar a todos que ele estava ali por causa do amor dele por Jesus. As pessoas ficaram tão impressionadas com essa postura de Paulo que elas começaram a contar umas para as outras a história daquele prisioneiro chamado Paulo. Quando você estiver passando por dificuldades, pregue o Evangelho. Porque essas pessoas que ouvirem da sua boca o Evangelho vão perceber e reconhecer o poder que o Evangelho tem na sua vida. Porque diferentemente de outras pessoas que nas dificuldades reclamam, murmuram, xingam, brigam, acusam, você prega Jesus, você anuncia a esperança,
você anuncia a verdade, você proclama vida, e isso é testemunho. Porque as pessoas perceberão que o Evangelho não é uma mensagem como outra mensagem qualquer, mas é de fato que o Evangelho nos fala que ele é poder de Deus para a transformação e para a salvação. E você que está vivendo uma dificuldade, você está falando aquilo que ninguém fala. Enquanto os outros falam o que é negativo, você no meio da dificuldade proclama o que é a verdade, o que é positivo, porque o Evangelho mudou a sua vida, mudou a sua história. E quando você agir assim, as pessoas vão começar a contar a sua história para outros. Está difícil? Pregue o Evangelho para mostrar o seu testemunho. No momento da dificuldade, as pessoas não vão simplesmente enxergar as suas palavras, elas vão enxergar a sua vida. E elas vão reconhecer que aquilo sobre o que você sempre falou é aquilo que você verdadeiramente vive. Nos momentos bons, você falava de esperança, falava de alegria, falava de graça, falava de poder de Deus. E nos momentos difíceis, você fala a mesma mensagem: alegria, graça, esperança e poder de Deus. Está difícil? Pregue o Evangelho para mostrar o seu testemunho. Mas também pregue o Evangelho para inspirar outros. Paulo nos mostra aqui que os irmãos, ao ouvirem que ele estava preso e ainda assim estava pregando o Evangelho, esses irmãos foram encorajados. E os irmãos, diz Paulo no versículo 14, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo se tornou uma inspiração de comprometimento, de fé, de coragem para as pessoas, porque Paulo não se calou. Em um primeiro momento, Paulo mostrou o testemunho dele até mesmo para os pagãos. Com essa mesma atitude de mostrar o testemunho, Paulo estava inspirando outros cristãos. Quantos cristãos estão vivendo uma vida fragilizada? Quantos cristãos estão cansados? Quantos cristãos estão desanimados? Quantos cristãos estão agora vivendo cheios de dúvida, cheios de questionamentos por causa das situações difíceis pelas quais eles estão passando? Quantos cristãos não precisam ouvir a sua história? Precisam ouvir o seu testemunho, precisam ser encorajados por você. Quando você prega o Evangelho nos momentos difíceis, você inspira outros a pregarem o Evangelho e a viverem o Evangelho. As histórias que mais nos inspiram são as histórias dos heróis da fé. E as partes dessas histórias que mais mexem conosco são as partes que nos contam sobre como eles mantiveram a fé nos tempos difíceis. Como aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, ou nos nomes hebraicos deles, Misael, Azarias e Ananias, como eles permaneceram confiantes em Deus na fornalha ardente. Essa é a parte da história que mais nos inspira. Não tanto as outras histórias, os outros episódios, quando tudo estava bem, mas esses, quando tudo estava difícil, ainda assim eles permaneceram firmes, ainda assim eles permaneceram testemunhando. É esse o episódio, é essa parte da história que nos encoraja, que nos inspira. Portanto, quando tudo está difícil, pregue o Evangelho. Assim você vai encorajar outras pessoas. Assim você vai inspirar outras pessoas.
outros que estão em busca da verdade que você carrega, a verdade que é Jesus, outros que estão em busca da mensagem que você prega, que agora você vive nesse tempo difícil, que é Jesus. Inspire outras pessoas. O mundo está tão sem inspiração. O mundo está tão difícil. É tempo de pessoas como você se levantarem nessa geração com uma mensagem que não é simplesmente falada, mas com a mensagem que é vivida. Com a mensagem que é verdadeira nos tempos bons e permanece verdadeira nos tempos difíceis. Pregue o Evangelho para inspirar outros. Mas também pregue o Evangelho para se alegrar com a salvação de muitos. Esse texto nos mostra que Paulo sabia que o Evangelho era poderoso nele mesmo para salvar as pessoas. O Evangelho independe do mensageiro. Porque Paulo nos mostra aqui que algumas pessoas pregavam o Evangelho por insinceridade, porque queriam causar confusão, eram movidas por falsidade. Mas Paulo sabia que ainda assim, mesmo que a motivação da pessoa seja errada, se na boca dela existe a mensagem do Evangelho, o Evangelho é poderoso nele mesmo para transformar o coração daquele que está ouvindo. E a transformação do coração de quem está ouvindo significa a libertação dessa pessoa que está ouvindo o Evangelho, o quebrar das cadeias de Satanás na vida dessa pessoa que recebe o Evangelho. E meu irmão, minha irmã, quando um pecador se arrepende, a palavra de Deus nos diz que há festa no céu. E Paulo sabia que o testemunho dele, enquanto ele pregava o Evangelho, enquanto pessoas ouviam esse testemunho, ouviam a mensagem do Evangelho, Paulo sabia que o Evangelho iria transformar essas pessoas e que elas seriam libertas do poder de Satanás e que haveria festa no céu. E uma vez que há festa no céu, Paulo sabia, essa alegria do céu vai encher o meu coração aqui na terra. Aquilo que Deus está fazendo no céu, por causa de um pecador que se arrepende, Deus também vai fazer no meu coração, que de alguma maneira foi um instrumento nas mãos dele para que aquele pecador se arrependesse e fosse salvo. Paulo sabia que mesmo na prisão, por causa de pecadores que se arrependiam, ele experimentaria alegria. Você quer experimentar alegria nos momentos difíceis? Pregue o Evangelho. Porque essa alegria virá de uma maneira indireta, a partir daquilo que o Espírito Santo fizer no seu coração. Quando você ouvir que pessoas estão sendo salvas por causa da sua história, por causa do seu testemunho, porque você não se curvou diante das dificuldades, mas você se curvou diante de Deus que agiu nas dificuldades e levantou você para continuar anunciando a mensagem de salvação. A alegria vem sobre todos nós que nos momentos difíceis pregamos o Evangelho. Está tudo difícil. Você quer experimentar alegria? Pregue o Evangelho. Anuncie a mensagem que nos mostra que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e veio para ressuscitar para a nossa justificação. Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela: está difícil? E agora encoraje essa pessoa do seu lado dizendo: então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E a minha oração é para que hoje mesmo
você comece a testemunhar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho para as pessoas que estão perto de você. E se é alguém que você sabe que precisa ouvir a mensagem de Jesus, envie uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, mas pregue. Pare de coçar as feridas. Pare de abrir a sua boca para murmurar e reclamar. A reclamação só vai trazer mais dor, só vai trazer mais tristeza. Ao invés de fazer isso, comece a pregar o Evangelho. E a alegria vai encher o seu coração. Amém? Amém. Agora eu quero orar por você. Aí onde você está, feche os seus olhos. Eu quero fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está vivendo esse momento difícil. Ó Pai, o Senhor compartilhou a palavra com ela. E que nesse momento, ó Deus, o coração dela se abra, não somente para receber a palavra, mas para colocar a palavra em prática. E que hoje mesmo, ó Deus, ela comece a pregar o Evangelho, a inspirar outros, para que elas venham receber a alegria do Senhor. Abençoa, Pai, e abençoa essa casa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe você, o Senhor abençoe a sua casa, e nos encontramos nesse final de semana, aqui na Before the Throne Church. Se você não é aqui do sul da Flórida, depois de ir na sua igreja, na sua cidade, você pode acompanhar o nosso culto, que é transmitido online, às 7 horas da noite, horário da Flórida, ou 8 horas da noite, horário do Brasil. Um abraço, que o Senhor te abençoe e te encha de graça. E não se esqueça, está difícil? Pregue o Evangelho.